Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa sexta-feira, emenda de feriado, né? Muita gente descansando e por isso mesmo a ideia nesse vídeo aqui é trazer algumas coisas que você pode fazer para aproveitar esse final de semana, né? Afinal, não temos ainda o calendário da próxima temporada. Dá uma revisada nos jogos, estou com saudade, tá? Então aqui separei 7 jogos que para mim foram muito bons e a gente precisa assistir, Espero contar com a sua colaboração também, a sua dica, que jogo que eu tenho que rever. Eu assisti esses jogos aqui recentemente e gosto demais, quero ver de novo, inclusive. Tem notícias também, informações que rolaram depois da nossa live na terça-feira. Tem informação sobre os times que ativaram ou não as opções de quinto ano de contrato das escolhas de primeira rodada de 2022. Muita notícia, muita informação, então vamos nessa. Deixa aqui embaixo seu comentário, seu like, o seu hype. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do nosso Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal aqui, um financiador do Toque Passa, tem vantagem, tem grupo no Telegram e segunda-feira vai rolar o nosso bate-papo que rola com o Amigo Ligado Plus, tá? Então tem vantagem e você mantém o trabalho nosso vivo aqui, né? A gente precisa de apoio e você pode colaborar com a gente. Vamos nessa, roda a vinheta. Vamos lá então, pedindo aquela amizade sempre, né? Aquele apoio lá para o nosso canal no Gol, né? Meu trabalho civil aqui falando do futebol da bola redonda. Essa semana não teve na cara do Gol por conta do feriado, né? O nosso podcast semanal, mas tem um vídeo especial que soltamos falando do Ancelotti, toda essa novela. Quando gravamos, o Ancelotti estava descartado, agora parece que tem chance de voltar. É uma confusão, tá? Mas quem gosta de futebol, da bola redonda, confere aí, aqui embaixo na descrição tem o link para você me apoiar por lá também. Essa foi uma semana bastante confusa, segunda-feira teve vídeo, era para rolar também um vídeo na terça-feira, comentando um pouquinho mais sobre o draft, mas aí eu fiquei sem energia na segunda, rolou só a live e estamos aqui de volta, né? A live foi muito boa, aliás, se você não viu ainda, vou deixar o link para vocês conferirem, porque foi bem legal, vale a pena assistir de novo e passar por algumas notícias que saíram depois, né, para manter todo mundo atualizado, caso você não esteja um pouquinho por fora, tá? Começando pela triste notícia envolvendo a gravíssima lesão que levou à aposentadoria do Jordan Travis, quarterback de apenas 25 anos, escolha de quinta rodada do New York Jets no draft de 2024, né? O draft do ano passado, ele que se aposenta sem nunca ter jogado na NFL. Uma lesão que foi muito, assim, gráfica, né? Feia, não dá para colocar aqui. Mas se alguém quiser assistir, tiver estômago forte, assista lá a lesão do Jordan Travis naquela temporada invicta, muito boa, aliás, da Universidade Florida State, no college football, e aí ele soltou um comunicado avisando que fez de tudo que podia para se recuperar, rezou, procurou médicos, fez o que dava para fazer, né? Treinou, se esforçou ao máximo, mas a perna dele não respondeu da forma como era necessário, e aí foi indicado que era aconselhado a se aposentar. Falou que o melhor era parar, se afastar do esporte que ele tanto ama, que é o futebol americano, tá? É importante a gente vir aqui falar de algumas coisas sobre esse caso, né? Em primeiro lugar, que ele foi vítima de um hip drop tackle, né? Lembra daquela polêmica toda que rolou no passado, tá? São casos como esse que nunca me deixaram achar que era um absurdo proibir. São jogadas que acabam com a carreira de jogadores, que tiram atletas importantes por muito tempo e acabam com carreira de jogadores, como é o caso agora do Jordan Travis. Então eu nunca vou conseguir ficar do lado do hip drop. Foi banido, aconteceu, mas se o cara fizer e o jogador, né, a vítima, se machucar feio, a NFL tem uma forma a mais de punir, deixar o cara afastado por mais tempo. Nesse momento não tem. É um tackle, até a regra mudar, né? Era só um tackle, então não tinha como punir o jogador. Agora a NFL tem, porque aí é um tackle que é irregular, tá? Segundo lembrete, é sobre a crueldade do jogo. Às vezes você está no alto, você está aí comandando uma universidade que vinha sendo apontada como uma das candidatas aí para os playoffs e na jogada seguinte, às vezes é treino, às vezes é um lance infortuito, você acaba a carreira, né? Por isso que eu fico defendendo sempre o jogador sobre a revisão de contratos, né? Ele querer ganhar algo a mais, não querer jogar em último ano de contrato, não querer jogar com tag, porque é muito rápido, né? Uma lesão aqui pode acabar com todos os planos que ele tinha. E terceiro ponto, que eu não consigo ficar contra jogador universitário receber dinheiro.
né? O college football é uma máquina de imprimir dinheiro também, gera muita grana, direito de transmissão, universidades ganham muito dinheiro com isso, por isso mesmo tem aqueles vestiários suntuosos, aquela coisa impressionante, e nada mais justo do que os jogadores que fazem esse esporte receberem uma grana também, então eu não vou ser contra. Ah, não, mas o cara ganha demais, é isso aí, vai tirar. Cara, gera muito dinheiro. Eu acho que se o campeonato brasileiro sub-20 tivesse uma geração de renda tão grande assim, os caras ganhariam mais, salários maiores, né? Se vendessem camisa de jogadores, imagina, né? O jogador do sub-20 ganha salário, então ele tem. Por que o jogador do college football não receber? Não é só a bolsa, até porque o cara tá lá e gera muita grana para NFL. Tá? Então, desejar aqui boa sorte para o Travis, né? Nessa continuidade da sua vida. E tem o lado dos Jets nessa história toda, porque o General Manager, o Darren Mooney, que chegou nessa temporada lá, ele não comentou sobre a situação física do Travis depois do draft, e soltou um comunicado falando que, ficou sabendo dessa informação, da intenção do jogador de se aposentar, apoia a decisão, né, deseja o melhor para ele, mas o que não se sabe agora é sobre o quanto os Jets sabiam da possibilidade de ficarem sem o jogador antes do draft, porque eles não draftaram nenhum quarterback reserva. Né? Tinha a expectativa, até do ano passado, do Travis se recuperar em algum momento e esse cara estar à disposição. Parecia um bom jogador que tinha um talento ali para jogar na NFL, para ser um bom reserva ou até ter chances como titular, mas o ano passado ele ficou fora, na lista dos contundidos, uma lesão não relacionada ao futebol, porque não era relacionada à NFL, e tinha a chance dele voltar e agora se aposenta, e os Jets, a gente não sabe, né, até que ponto sabiam dessa possibilidade. Também saiu a punição para os Falcons e para o Jeff Ulbrich por conta daquele trote que a gente comentou no vídeo da segunda-feira e depois falamos na live também. $250 mil para a equipe do Atlanta Falcons, $100 mil para o Ulbrich, afinal ele era o pai da criança de 21 anos, o Jax Ulbrich, que passou o telefone para o tal trote. Alguém vai ficar sem um Switch 2, né? Alguém vai perder a mesada, alguém talvez não receba presente de Natal esse ano, e é uma punição porque a NFL entendeu que as duas partes, né, são responsáveis por terem vazado uma informação confidencial. Esses telefones dos jogadores, os principais prospectos, daqueles que estavam lá na salinha especial e outros atletas selecionados pela liga, foram mandados por e-mail da NFL para as equipes com o negocinho confidencial, mas aí parece que rolou um erro também por parte da NFL, porque esse e-mail depois teria sido reenviado para alguns treinadores, uma outra lista, né, de envolvidos, não só para os times, não só para os general managers, e sem o confidencial no título. Né? Então, teria sido aí que teria vazado, por isso que o Uber tinha esse telefone, o cara vai lá e viu e, só tem o contato, ninguém tá falando que é confidencial, esse telefone deve ser geral, e o garoto fez essa besteira, essa asneira aqui. Então, tem esse fator aqui que a NFL cometeu o erro, mas foi lá e puniu então com essa grana, né? Então não tem punição maior, não vai ter perda de piques, não vai ter afastamento, nada, mas tem uma perda financeira bem grande, então parabéns para o Jax Ulbrich, custou um pouquinho para o pai dele. Informação sobre o Hunter Renfrow, que assinou com a equipe do Carolina Panthers, está de volta da NFL depois de um ano fora da liga. O ano passado ele foi dispensado pela equipe do Las Vegas Raiders, ficou fora o ano todo e tratou de uma colite ulcerosa, tá? Uma doença que é uma inflamação crônica no revestimento do intestino grosso ali. Ele perdeu 15 quilos nesse processo aqui, teve febre de mais de 39 graus em 7 dias consecutivos. O cara tava mal mesmo, ele tem 29 anos, fez uma temporada de 2021 muito boa, com mais de 100 recepções, mais de 1.000 jardas recebidas, 9 touchdowns. Assinou um contrato, mas depois não foi bem. Em 2022, 2023 ele foi muito mal, caiu de rendimento e ele disse que não estava se sentindo muito bem. Ele se sentia cansado, fez ali uns exames e foi diagnosticado com uma doença inflamatória ali no intestino, mas aquela coisa de, é menor o problema, deixa aqui, eu resolvo lá, não tem coisa nenhuma. Foi tocando adiante, só que chegou num ponto que não dava mais. Em março do ano passado, pouco depois da dispensa, ele chegou a pesar menos de 70 quilos.
tá? Ele perdeu ali 35 libras, né? Ele perdeu muito peso por conta desse problema e falou que agora está resolvido. Então vamos ver como é que ele vai. É difícil, né? Um ano fora, depois dessa queda toda de rendimento, mas sem essa condição física adversa, talvez melhore. Opções de quinto ano. Né? Ontem era o prazo final, né? Dia 1º de maio, o prazo final para os times acionarem e todas, a gente lembra, né? Todas as escolhas de primeira rodada, depois do terceiro ano, os times têm a opção de ativar a opção de quinto ano, que aí garante o salário do quarto ano e também do quinto ano. Então o pessoal de 2022 tinha essa chance, o pessoal jogou 2022, 23, 24 e agora tinha a chance de ativar, garantindo o contrato de 2024 e um valorzinho lá que era uma matemática toda. Inclusive eu vou até colocar na tela a matéria do The Athletic, deixa eu colocar aqui já na tela certinha para todo mundo ver, tá? Quem assinou. Aqui o Derek Stingley, que foi a escolha de terceira rodada não, a terceira pick pela equipe dos Texans, ganhou um contrato mais longo, né? Assinou um contrato maior. Quem teve a opção ativada? Trevon Walker, e aqui você já vê o valor que eles vão receber, porque é um cálculo baseado no salário dos jogadores da posição e também em alguns feitos, né? Algumas eleição para o Pro Bowl, eleição ao Pro, o cara ganha mais ou não. Trevon Walker teve, o Aidan Hutchinson, o Sauce Gardner, o Kayvon Thibodeau também teve a opção ativada, o Ekwonu no Carolina Panthers, Drake London também teve a opção ativada, Charlie Cross, Garrett Wilson, Chris Olave, Jameson Williams, Jordan Davis, Kyle Hamilton, Trent McDuffie, Tyler Smith, o Jermaine Johnson, o George Karlaftis, o Dex Hill, né? E aqui eu vou colocar quem teve declinado, né? O Ethan Neal, fazia sentido declinar essa opção. O Trevor Penning, também é um cara que eu achava que ia render bem demais e não rendeu, eu perdi essa graninha toda aqui. O Kenny Pickett, né, já foi trocado aí, tá no terceiro time dele e teve a opção declinada. Quay Walker, no Green Bay Packers. O Linderbaum, o center da equipe dos Ravens. E aqui, essa matéria tá desatualizada, então eu vou passando para vocês, tá? O Kenyon Green, que é dos Eagles, né, já foi trocado para os Texans, também teve a opção rejeitada. O Jahan Dodson, que foi dos Commanders e tá lá nos Eagles, foi rejeitada a opção também. O Zion Johnson, dos Chargers, foi rejeitada. O Taylor Burks, rejeitada também essa opção, né? O Burks. Quem mais aqui? O Kyrie Elam rejeitado, Devin Lloyd rejeitado, o Devontae White rejeitado e o Cole Strange rejeitado, tá? Todo mundo isso aqui, esses que estavam na matéria do The Athletic, todo mundo foi rejeitado, então tá aí já definido quem são os jogadores que estão com moral com seus times, né? E acabaram tendo as opções abraçadas. Vamos lá então, já que é feriado, muita gente emendando, eu vou recomendar coisas legais para você assistir no final de semana. O calendário da temporada sai no dia 14, ou seja, falta menos de 2 semanas. E é uma quarta-feira, então na segunda ou na terça a gente já deve inclusive saber quem vai ser o adversário dos Chargers no jogo do Brasil, né? Segunda partida da história da NFL no Brasil, mais uma vez lá na Neoquímica Arena. Tô acertando já minha ida pro Brasil, deve dar certo aqui, deve rolar. Mas eu fugi na hora de selecionar um jogo, eu fugi dos playoffs, que eu acho que sempre vale a pena você assistir jogo de playoff, porque tem muita coisa em jogo. Tirei o jogo da semana 1, o jogo de abertura, os Ravens contra os Chiefs, que foi um jogaço, decidido no detalhe realmente ali, e sempre vale a pena assistir. E tirei o jogo de São Paulo, mas, cara, assista, tá? Aliás, eu preciso assistir, porque eu acabei de reparar que eu nunca assisti esse jogo depois de ter visto em loco, tá? Eu quero assistir de novo esse jogo lá em São Paulo, então vale assistir, tem lá no Game Pass, você confere, dá pra achar essas partidas, vale a pena, tá? Vou indicar 7 jogos e quero indicação de todo mundo, né? Às vezes você lembra de um, pô, você não falou desse jogo, às vezes acaba passando, então fui pegando alguns que eu lembrava, vou até colocar na tela aqui meio a meio, tá? Pra gente assistir, pra trazer só o box score, né? Não posso colocar jogo, né? Mas tá aqui. Então vou começar com esse jogo da semana 13, o Monday Night Football.
Porque me lembro bastante pelo ineditismo, né? Quando eu vi lá Browns e Broncos, eu falei, nossa, sério, esse jogo vai ser legal de assistir. Jameis Winston contra o Bo Nix, e foi uma partidaça. Jameis Winston com 497 jardas passadas, 4 passos para touchdown, 3 interceptações. Bo Nix teve 2 interceptações. Então tem a pataquada, tem a farofada ali assim, mas é um jogo sensacional. Jerry Jeudy com 235 jardas recebidas em 9 recepções. Foi um jogo com grandes jogadas. O Jeudy teve uma recepção de 70 jardas. Cara, vale demais assistir, porque cara, aqui você já vê, né? São quase 800 jardas passadas, né? Foi uma partidaça das mais divertidas na temporada, sem sombra de dúvidas. E tem esse fator, né? Jameis Winston sempre é uma coisa. Ele vai entregar a bola, diz a lenda que não existe passe incompleto com ele, né? A bola voa e alguém pega, pode ser de um time ou pode ser do outro. Aí, na semana 8, vou trazer aqui indicação desse Browns e Ravens. Browns e Ravens, partida, vitória dos Browns, 29-24, para manter aqui o Jameis Winston, porque nesse jogo específico, o contexto é muito legal, né? Os Browns vinham de 5 derrotas seguidas. O Jameis Winston assumia a posição de Deshaun Watson, que rompeu o tendão de Aquiles uma semana antes. Fazia 2 anos que ele não era titular, cara. E, pô, é incrível, né? Ele teve um jogo com 334 jardas passadas, 3 passes para touchdown, pegando o Baltimore Ravens do Lamar Jackson, do Derrick Henry, e foi uma vitória que deu aquela agitada nas coisas, né? Balançou bastante as estruturas da NFL, porque era pouco esperado esse tipo de resultado, e custou caro para os Ravens no final da temporada, muitas derrotinhas, né? Perderam para os Raiders, perderam esse jogo aqui também. Todo mundo falou assim, cara, isso aqui custou caro porque lá os playoffs podiam ter jogado em casa, podia ter sido diferente a vida da equipe dos Ravens na pós-temporada, não fosse essas derrotas mais, né, bestas, que não deveriam ter acontecido. O quinto jogo eu vou indicar, nessa listinha aqui, né, em quinto lugar, semana 3. Outros 2 times que foram reis do entretenimento. Acho que todos os jogos dessas equipes aqui valem, né? Quase todos os jogos valem assistir. Commanders, a vitória sobre os Bengals na semana 3. Isso aqui era um Monday Night Football que era rodada dupla, né? Tinham 2 jogos acontecendo. E esse aqui era para ser o jogo do fundo, né? Tava passando na ESPN 3. Começou um pouquinho mais tarde, mas os Bills enfrentaram os Jaguars e aquele jogo já estava encerrado no primeiro quarto, né? Passou, todo mundo mudou para a ESPN 3 e foi um jogaço, uma grande disputa. Acho que foi o primeiro sinal do Jayden Daniels de que esse cara aqui estava diferente, que teria uma temporada monstruosa. E também aquele alerta já para os Bengals, que estavam naquele momento, começaram a ficar 0-3, né? O buraco se afundou ali. Primeira semana perdeu, mas sempre começa desse jeito, daqui a pouco, né, dá aquela acostumada. Segunda, não, tudo bem, aqui esse jogo é importante, mas vai receber a equipe dos Commanders e aí vence e as coisas voltam pro caminho. Isso aqui assinou um alerta. O Joe Burrow, tô até com a camisa dele para homenagear, porque tem várias partidas aqui do Burrow, tá? 324 jardas passadas, 3 passos para touchdown e o final de jogo muito emocionante, muito interessante para acompanhar. Então esse jogo aqui é um que vale assistir semana 3, tá? Aí você pula já para semana 5 e com mais um jogo dos Bengals aqui, ó, Bengals e Ravens, a vitória dos Ravens 41-38. Deixando 1-4 a equipe dos Bengals, um clássico instantâneo, uma trocação sensacional entre o Lamar Jackson e o Burrow. É um clássico da AFC Norte e a gente teve aqui 9 touchdowns passados, 700 jardas aéreas, tá? O Burrow com 392 jardas passadas, 5 passes para touchdown, 4 passes para touchdown para o Lamar Jackson com 348 jardas. Muito legal. Terminou num field goal do Tucker, né, numa spoiler, né, de 56 jardas, e pouco antes o McPherson foi o vilão, né, porque ele errou um chute de 53 jardas que daria a vitória, né, o jogo foi decidido no tempo extra, e uma partidaça muito legal mesmo. A trocação ela foi sensacional mesmo, um baita de um jogo
que é um dos meus favoritos e quase esteve na primeira posição, tá? Muito pouco mesmo não esteve na primeira posição. Na semana 5, nessa mesma semana 5, ela começou, aliás, com esse jogo aqui, que eu vou colocar. Tampa Bay Buccaneers 36 para os Falcons. Também custou caro para a equipe dos Buccaneers, que chegou naquela reta final. Era mais time, parecia mais completo, os Falcons com muitos altos e baixos, e essa aqui é uma partida espetacular do Kirk Cousins. Passou das 500 jardas, foram 509 jardas passadas, 4 passes para touchdown. Nesse momento todo mundo falou assim, acertou, hein? Realmente, tava com um bom momento ali, né, o Kirk Cousins, e esse jogo todo mundo falou assim, cara, aí ó, tá vendo? Que contratação, saiu barato e erraram demais com o Michael Penix, o Drake London com 154 jardas recebidas, um jogaço mesmo aqui, vale a pena conferir. O Baker Mayfield foi até engraçado, porque ele teve 3 passos para touchdown em só 180 jardas, mas foi um jogo muito bom e abriu essa semana 5, que foi uma semana especial. O começo da temporada na NFL tem sido espetacular. Na segunda posição desse pódio que eu fiz, eu coloquei esse Lions e Vikings, 31-29 para os Lions. Dois times que eu gostei demais de assistir ao longo da temporada, fizeram grandes partidas que valem a pena assistir. Como era bom ver o Gibbs ali e o Montgomery jogando. Nesse jogo aqui foi o Gibbs que brilhou mais, com 116 jardas corridas e 2 touchdowns terrestres. Mas o Jared Goff teve 2 passos para touchdown, o Sam Darnold teve 1 passo para touchdown, 1 interceptação. Os Lions foram vencendo pro intervalo por 21-10. Eu acho que nesse jogo eu tava no Red Zone, na transmissão da ESPN, e foi muito legal, porque eles estavam vencendo por 21-10 e os Vikings reagiram, e a vitória dos Lions sai no field goal nos segundos finais. Tá? Mas assim, eles viraram o jogo, os Vikings viraram o jogo, os Vikings estavam invictos na temporada e acabam perdendo essa invencibilidade com esse jogo, jogando em casa e uma partida emocionante. E na primeira posição eu volto a falar do outro Ravens e Bengals, 35-34, semana 10, foi um Thursday Night Football daqueles incríveis também, incríveis mesmo, tá? Tava 21-7 para a equipe dos Bengals no terceiro quarto e os Bengals anotaram um touchdown, cara, faltando menos de 40 segundos para acabar a partida. Foram para a conversão de 2 pontos. E aí foi um lance de muita polêmica pela escolha da chamada, você tinha que buscar o Chase, não era para ter feito ali, mas o Ja'Marr Chase nesse jogo teve 11 recepções, 264 jardas e 3 touchdowns recebidos. Ele não busca o Chase, mas teve holding no Gesicki, teve um tapa na cara do Burrow depois do passe ali, né? Um contato direto com a face mask do Burrow, não foi dado falta. Não sei se acabaria o jogo também, mesmo que eles conseguissem a conversão de 2 pontos, porque ainda tinha 40 segundos, dava para os Ravens vencerem com um field goal, mas outra partida que vale muito a pena assistir, jogaço mesmo. Vou deixar esses jogos como recomendações para vocês nos próximos dias aqui, aproveitarem essa folguinha. E, claro, quero saber o que vocês indicam, né? Que jogo vocês mais gostaram de ver, o que vocês indicam para os colegas assistirem. Deixei de fora playoffs, tá? Mas se eu quiser colocar também aqui, coloca aqui embaixo. Vou ver como é que eu vou fazer minha programação, vou trabalhar domingo, então não sei como é que vai ser a questão de vídeo da segunda-feira, mas vou tentar deixar alguma coisinha encaixada. Se tiver sugestão, tiver pergunta também, manda aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês no vídeo da segunda-feira. Valeu, pessoal. Aquele abraço.